Teatro, para quem não conhece, é expandir a consciência. Teatro é a única arte que coloca um ser humano diante de outro ser humano presencialmente. Teatro, para quem não conhece, é respirar e agir. E é com este início maravilhoso que apresentamos o nosso diretor Rui Cortez. Galera, Olá, o oi, Rui, oi. bem-vindo! Bem-vindo, Rui. Graças pelo Muito convite obrigada de por vocês. aceitar nosso convite. Uma alegria estar aqui. Muito feliz de poder estar aqui com vocês. Que bom, ficamos muito felizes. Galera, o Rui é diretor, pedagogo, diretor fundador da Companhia da Memória, tem muita história para contar para nós. E lembrando que se você gosta de nos ouvir, o podcast está em todas as plataformas, incluindo o Spotify. E se você gosta de nos ver, corre lá no YouTube que dá para ver o vídeo do áudio também, ok? Vamos lá, galera? Vamos conversar então com o Rui, que eu descobri hoje que fez 3 residências em Moscou e eu quase caí para trás da cadeira. Eu quero muito ouvir sobre isso. Olha, a ligação com o teatro russo é uma ligação já da minha família, né? Tanto o Raul quanto a Célia Helena, que foi casada com ele e é mãe da Lígia, minha prima, Lígia Cortez, né? Que tem a escola e onde eu estudei, foi minha primeira escola de teatro. Então, tanto o Raul quanto a Célia Helena, Raul Cortez, eles começaram a fazer teatro ali, estou falando como teatro profissional, né? A profissionalização deles se deu na companhia do Zé Celso, que é o Teatro Oficina, e a primeira fase do Teatro Oficina foi a fase stanislavskiana. Eles estudavam muito Stanislavski e dentro do que eles conseguiam ali naquele momento de acesso, de informação sobre o sistema, tudo isso, meio que avidamente, Renato fala muito sobre isso, Renato Borg, eles fizeram esse espetáculo, que é um espetáculo antológico do teatro, que é Pequenos Burgueses, é um dos espetáculos que mais tempo ficou em cartaz, que causou realmente catalisou, né, foi um fenômeno. O espetáculo é de 1960 se não me engano, 63, passagem para 1964. A montagem, então, vocês imaginam a montagem do Zé Celso, Raul Cortez fazia Teteriev, do Pequenos Burgueses, e Célia Helena fazia Apólia. E você tinha Eugênio Kuznet no elenco, você tinha Miriam Meller, enfim, grandes atores, né, fazendo. Foi um espetáculo de muito sucesso, foi considerado um dos espetáculos stanislavskianos mais realistas, mais perfeitos, já feitos até hoje. E o Raul e a Célia participaram, e meio que foi um pouco a formação deles, assim, foi essa base do teatro russo. E eles foram desenvolvendo isso, né, ao longo da vida inteira. Então, eu e a Lígia, e enfim, os artistas que são da família, a gente já nasceu dentro dessa escola, dentro dessa linhagem, dentro dessa família teatral. E eu fui do Célia Helena, né, me formei no Célia Helena primeiro como ator, depois que fui me formar como diretor na Universidade de São Paulo, na Escola de Comunicações e Artes. Mas eu comecei no Célia Helena, virei pedagogo do Célia Helena, fui professor de lá durante mais de 10 anos, acompanhando processos com pedagogos russos já que vinham para a escola, né? Acompanhei por muito tempo um mestre chamado Valentin Tepliakov, e foi por conta de uma turma de formatura do Célia Helena que eu dirigi uma adaptação do Crime e Castigo do Dostoiévski, que a gente criou um grupo de pesquisa ali, de formatura, de trabalho, e por uma condição ali do conjunto incrível, deles se mobilizarem, deles se cotizarem, das pessoas que tinham mais dinheiro no grupo, fazerem uma caixinha e ajudarem a levar as pessoas que eram
que não tinham condições de ir. Nossa, A isso é escola ótimo. também se mobilizou, então teve um convênio com a Academia de Arte Russa, eles cederam para a gente os alojamentos, tudo isso. A gente ficou um mês em Moscou, fazendo um trabalho com esse pedagogo russo e outros pedagogos da escola, da Academia de Arte Russa, do GITS, né, durante 30 dias, fazendo realmente laboratórios Não deixa para a de ser nossa montagem. Então, essa foi a primeira vez que eu fui para Moscou. E, na verdade, eu cheguei em Moscou, mas a gente foi direto para São Petersburgo, de trem. Eu cheguei no inverno, que isso é uma coisa clássica dessas experiências, né, dos artistas que vão para Moscou, seja pelo Célia Helena, seja por outras escolas, de ir nesse período, porque é quando eles recebem, né, o inverno. Vocês imaginam, tá gelado, 28 abaixo de zero. Nossa, não há o que fazer do lado de fora. Então, é o grande período que os estudantes ficam dentro dos alojamentos e dentro dos institutos. Eles trabalham 8 horas por dia, os estudantes, durante 3 a 4 anos, depende. E durante esse período, além das 8 horas diárias de trabalho, de todos os dias, eu acho que eles só têm folga no domingo. Muitos estudantes, às vezes, vêm de partes muito distantes da Rússia, então eles têm que aproveitar o final de semana para ir visitar suas famílias, enfim. Mas eles ficam ali, às vezes, durante 3, 4, 5 meses, internos, praticamente. E aí eles também estudam, eles têm esse programa, né, que eles trabalham 6, 8 horas por dia, e depois eles ainda têm que preparar material para o dia seguinte. Nossa. Então, vocês imaginam o que é a experiência, né? Porque isso é o que o teatro russo tem, dessa ideia da vida na arte. Né? Você passa a sua vida, você vive dentro da arte, você vive 24 horas por dia a arte na tua vida. É assim que eles pensam que se dá a formação de um artista. Eu nem vejo como, para alguns pode até soar, nossa, que extremo, mas eu acho que a gente tem que viver um pouco disso também, né? A gente tem que trazer isso para replicar da nossa forma. Até porque, quem tá ouvindo, a gente tá imaginando, o inverno russo, você pega qualquer obra de Tchekhov, você vai acabar encontrando o médico que fica junto com a família que ele tá cuidando, porque ele não tem como sair, de transitar de um ponto a outro por causa do inverno. Então, o médico acabava vivendo essa sensação também de ter que viver 24 horas por dia a sua profissão, por não ter nem opção de ter outra atividade durante esse período de inverno, né? E que legal que a gente tem que replica isso para a arte também. A gente vê como, principalmente no final do século XIX, né, começo do século XX, o teatro russo se tornou esse ápice de estudo teatral, principalmente, com Stanis, com Tchekhov, com Dostoiévski, com Meyerhold. A cultura russa é uma cultura muito forte, muito variada, né? Também a gente pode falar de cultura, mas é multicultural, né? E eles têm uma tradição teatral muito antiga, muito única, muito inédita, muito singular, né? Uma escola, um pensamento teatral muito fortes. Para vocês terem ideia, no teatro russo, só em Moscou, você tem mais de 100 companhias de teatro subvencionadas em parcerias público-privadas. Né? O governo entra com uma grande parte do investimento, mas também eles têm um mecenato muito amplo. Então, existe muito essas parcerias, né, de investimento. Então, é um grande investimento. Quer dizer, a gente sabe que tanto o teatro russo quanto o teatro europeu é um teatro que ele só existe por conta da subvenção, né? É um grande bem, né? Cultural e material, né? A arte, ela tem esse sentido essencial, assim como a educação, assim como a saúde. Eles entendem, né, que isso é indissociável da formação, né, e da existência humana, né? A cultura e a arte são um dos pilares, né? Então, por isso tem realmente esse investimento, e esse investimento a gente vê, né? Você vê acontecer.
que ele é efetivo, né? É como vacina, é como a ciência, né? A ciência, ela é efetiva, né? Não deixa ela de ser tem uma um caminho. ciência, né? Teatro não deixa de ser uma ciência também, é um estudo, é um aprofundamento, é descobrir novos meios, novas realizações. E eu acho engraçado que você tem um contato até muito grande com Dostoiévski, né? E Dostoiévski não necessariamente é do meio teatral, ele não é um dramaturgo, né? Ele é um escritor. Eu prometi, eu não estou conseguindo cumprir essa promessa. Eu falei que eu não ia falar de Nelson Rodrigues em novos podcasts. Eu acho que todos os episódios do podcast eu falei de Nelson Rodrigues. E eu que sou a tarada de Nelson Rodrigues nesse negócio. Mas a gente vê a influência de Dostoiévski até em Nelson Rodrigues, que foi ter um contato com o material teatral depois de começar a escrever, né? Clássica história só leu Maria Cachucha e depois ele começou a ler realmente se aprofundar. Mas Dostoiévski estava ali. E ele tem muitas referências a Dostoiévski. Eu queria saber como é pra você pegar esse material de Dostoiévski, seja desde Crime e Castigo ou qualquer um, e transformar no material teatral. Fazer isso virar dramaturgia. Como é esse processo? Qual que é o desafio disso? Levando em consideração que Dostoiévski é uma literatura bastante densa, né? Bastante detalhada, bastante... E transformar isso, é verdade, transformar isso para algo que dramaturgicamente funcione deve ter sido um desafio, penso eu. Porque as pessoas fazem isso com Agatha Christie também, por exemplo, e também funciona. Mas acho que Dostoiévski é uma linguagem um pouco menos... eu não vou dizer que a Agatha Christie é superficial, porque é uma questão mais de suspense, um pouco mais policial, mas é um pouco mais atrativo. Acho que tá um pouco mais longe da nossa cultura do que a Agatha, no caso, né? Enquanto Dostoiévski... exatamente. Dostoiévski é um pouco mais soco na cara, vamos dizer assim. Então, qual que é o desafio? O que você sente como desafio fazendo isso? Olha, eu acho que o Nelson Rodrigues, como você falou, né, acho que você já deve ter comentado isso aqui, com certeza, mas o Nelson Rodrigues diz que, se perguntado, né, qual é o autor que ele lê, ele fala Dostoiévski. E perguntado novamente, Dostoiévski. E perguntado novamente, Dostoiévski. E as pessoas não entendem porque que ele diz isso, mas ele diz que dá para se viver apenas um único romance, né, do Dostoiévski. Exato. Nelson Rodrigues é um gênio maior que a gente tem, é um gênio, assim, infinito, né, e que assumiu e assimilou muito essa influência do Dostoiévski, é muito análogo, é muito correlata as duas obras. O que eu acho é que o Dostoiévski ele tem realmente uma capacidade, assim, ele é muito monumental, né? Porque ele criou esse tipo de romance que é um romance polifônico, é muito diferente das outras categorias de romance, né? Normalmente você tem um romance, quando você lê um romance, normalmente ele você lê sob a perspectiva de ou sob o ponto de vista de um olhar apenas, né? Enquanto Dostoiévski é como se você olhasse um tema de uma forma circular, né? Através de muitos pontos de vista. E todas esses pontos de vista com que você olha esse tema, eles são tão verdadeiros e tão singulares quanto o outro. Exatamente. Então isso é muito difícil de fazer, é uma arte que exige uma maestria mesmo, né? Uma maestria e talvez um talento excepcional como desse homem, que era um homem epilético, e a quantidade de coisas que ele produziu, né? Que ele não só escreveu os grandes romances, as novelas, os contos, como ele inaugurou uma série de gêneros, né? Ele fundou, ele ampliou o imaginário do seu próprio povo, porque ele transformou tudo aquilo que é narrativa, né? Ou seja, as histórias daquela cultura ou daquelas muitas culturas, ele, de uma certa maneira, colocou isso no papel, né? Então, ele... para as gerações seguintes que puderam entrar em contato, elas tiveram um próprio conhecimento de si mesmo e do seu mundo muito mais vasto do que
antes desses escritores ou antes desses artistas, desses pensadores produzirem, né, suas obras. Então, o Dostoiévski tem isso, ele tem essa dificuldade da polifonia, mas que é a mesma dificuldade que a gente tem quando a gente chega diante de uma pessoa que a gente não conhece e a gente tem a capacidade de se abrir para essa pessoa, para conhecer essa pessoa, como se a gente nunca tivesse realmente conhecido o ser humano. A gente não pode, diante o Dostoiévski, ele um pouco nos obriga a isso, de quando a gente se aproxima de um personagem ou de uma obra nova, tudo aquilo que você sabia sobre a humanidade, sobre a história, sobre tudo que você conhece, já não serve mais de parâmetro para você compreender aquilo, né? Você tem que ter esse olhar de ampliar o teu próprio conhecimento. Então, é esse desafio que ele nos coloca, e é esse desafio que eu acho sempre maravilhoso de replicar, né? De reproduzir, vamos colocar assim. De atravessar, né? Um desafio que ele te dá e você tem que atravessar aquilo. O Guimarães Rosa também tem muito isso, né? Essa noção ele te exige essa travessia, né? Essa experiência diante da sua obra, né? Ele te dá essa possibilidade de transformação, porque quando você entra por esse caminho, que é um caminho que você imagina que vai ser quando você vai ler um livro, normalmente o livro é que te atravessa, é o livro que te lê e você que sai transformado, porque você olha para trás e fala, bom, eu nunca imaginei que eu ia passar por isso, né? Por essa experiência, por esse caminho. E você sair de um outro lado que você nunca imaginou que você ia sair. Bom, a gente teve o nosso workshop, que na realidade a gente tem que lembrar que Stanislavski, a trilogia, não se faz em 4 encontros, a gente não consegue passar por todas as experiências que ele descreve para nós em poucos encontros. Então, levantei com eles as coisas mais principais da filosofia mesmo de Stanis enquanto construção de personagem e preparação do ator. Falamos muito de objetivos, falamos muito de ação interna, ação externa, falamos muito do nada, do parado, do natural e etc. E montando assim, tendo a oportunidade de ter trabalhado com pessoas que são russas e né, fazem já esse método já com naturalidade. Como é essa diferença de estudar Stanis lá e aqui no Brasil, na nossa cultura, e adaptando ao nosso jeito de pensar e de agir, porque o nosso natural é um pouco diferente às vezes, né? Então, eu brigo sempre com eles, gente, estamos fazendo Chekhov, segura essas mãos! Gente, estamos fazendo Ibsen, segurem esses pés, esse italianão falando! E aí... Fora o tempo que a gente demorou para sair do teatro romântico, né? Exato. 3 séculos de história de teatro romântico, então... E aí, você acha que a gente aqui no Brasil consegue ter esse teatro puramente naturalista e estudar esse Stanislavski, talvez não numa intensidade como eles, porque existe uma diferença muito grande de culturas, mas assim, como é que funciona aqui? Precisa de uma adaptação? Precisa de uma atualização? Ou a gente consegue trabalhar da mesma maneira? Olha, essa pergunta a gente poderia ficar talvez muito tempo, né, debatendo. Mas eu acho assim alguns aspectos que eu acho importantes. O primeiro é a gente entender que quando a gente fala, né, de Stanislavski, a gente não fala, a gente tem que ver o que a gente está dizendo disso, né, com essa palavra. A gente está se circunscrevendo a pesquisa dele, o que ele conseguiu pesquisar, o que ele apontou, por onde ele se interessou talvez mais como artista. Porque, por exemplo, eu vejo na tua fala, quando você diz sobre as relações entre Meyerhold e Stanislavski, os russos veem tudo isso como, na verdade, galhos de uma mesma árvore. Ramificações, né? Uhum.
vamos dizer, são ramagens, são continuidades, são entrelaçamentos de uma coisa só, entende? Claro que existe a individualidade, né? A individualidade do Meyerhold, a individualidade da Maria Knebel, a individualidade do próprio Stanislavski, e em que momento do Stanislavski isso. Eu não quero ser muito generalista, eu não quero ser evasivo com essa resposta, mas é tão bonito, por exemplo, quando eu vejo que quando você diz de Meyerhold, tem duas coisas que me particularmente, eu leio nas entrelinhas, para ser, ou como subtexto, né, ou aquilo que são os seus próprios pensamentos e que você está cultivando sobre o Meyerhold. Eu vejo que tem duas noções que são muito importantes para você. Primeiro, você está falando de uma certa característica mais tragicômica e menos dramática, em termos de um certo caráter, de uma individualidade artística, né? Porque o Meyerhold, ele tinha imediatamente essa tendência para esse caráter mais tragicômico, para esses materiais que são mais épicos, que são mais narrativos, grotescos, tudo que está mais relacionado a uma perspectiva mais ampla, né? Uma perspectiva social, histórica, uma visão mais estrutural, uma própria concepção de cena que o Meyerhold tem muito clara, de trabalho de composição. Agora, a gente não pode dizer que isso isso não esteja presente no Stanislavski. Está também, assim, e isso é muito claro na escola russa. A gente talvez por conta de uma certa tradição burguesa e uma tradição mais dramática, principalmente por conta das telenovelas ou dos dramas mesmo, né? Os dramas burgueses que vieram dessa dramaturgia moderna europeia, dessa influência Ibsen, Chekhov, a gente acabou, vamos dizer, eu acho que como cultura, também desenvolvendo um certo apreço e de uma certa maneira, um caráter meio exímio de lidar com essa dramaturgia mais dramática. Mas se você pegar, por exemplo, o Suassuna, fica muito claro do que seria um projeto mais Meyerholdiano, entende? Onde você tem um tipo de arte que não deixa de ser tão verdadeira e ser tão tocante, né? Tão emocionante quanto uma telenovela ou quanto um drama do Chekhov. Mas simplesmente é um outro tipo de material, né? Eu acho que para o Stanislavski, aqui no Brasil, eu acho que a gente sempre tem que sempre estar atento para a gente entender que existe um diálogo intercultural, no sentido de que a gente não vai ser russo nunca, a gente não é russo. Exato. Então já tem uma questão aí que é cultural, de como você pode dialogar com essa cultura. Mas pertencer a essa cultura, ou assim, você não vai, você pode até estabelecer muitas pontes, né? Mas é uma relação mesmo intercultural. E acho que a gente tem que saber olhar para isso, né? Quando a gente olha para o Nelson Rodrigues, a gente fala, a gente não tem Dostoiévski, mas a gente tem Nelson Rodrigues, entende? É nesse sentido que a gente tem que entender a nossa relação com esses objetos, né? Que a gente se predispõe a estudar, a analisar, enfim. Entendendo a nossa cultura que é equivalente também, né? Porque a gente tem, assim como você falou agora, Nelson Rodrigues, equivalente quase, né? O nosso Dostoiévski brasileiro. Então, a gente trabalhando então com os nossos, fica mais fácil de colocar, visualizar as características do método, ou trabalhar com, ou colocar algumas das visões de Stanislavski no meio dessa montagem, né? Mas é muito interessante. Eu acho que o Stanislavski tem mais essa questão dos princípios, sabe? Você pega, por exemplo, o princípio da individualidade artística. Ele vai dizer que o Suassuna, ele é
artisticamente um ser único, é uma identidade única, assim como Nelson Rodrigues, assim como o Machado de Assis. É disso que ele está querendo dizer, entende? Não adianta que não vai ter nunca dois Machados de Assis. Você tem o Machado de Assis, aí você tem o Plínio Marcos, né? Aí você tem... Então, assim, ele vai falar muito como um princípio de que o artista ele tem que descobrir essa sua individualidade. Ele precisa construir, né? Ele precisa lapidar, né, essa pedra bruta que ele é, e aos poucos ir deixando, vamos dizer, nascer aquela imagem que já estava contida naquela pedra. Se você pega um escultor, por exemplo, ele vai dizer que aquela obra, que aquele mármore vai gerar, já estava ali no dentro. Desejo daquele próprio mármore, entende? Não é? O artista, ele na verdade, ele pare aquela imagem que aquela pedra... Então é um pouco disso que ele está dizendo, entende? Não é exatamente eu preciso ser como um russo. É disso que a gente está falando. Então, quando você começa a entender do que se trata, você sai de um campo de tentar copiar, né, um modelo ou algum estereótipo, ou algum clichê do que você tem, do que seria uma coisa stanislavskiana, exatamente. Isso é muito importante quando ele fala, porque daí, quando ele traz essa pluralidade, né, de cada autor, ele traz isso dos personagens, e ele também, né, faz a gente pensar que as pessoas, nós somos assim. Então, se a gente não usar empatia na hora que a gente pega uma obra e um autor novo para receber, abrir espaço, entender e não copiar, como você disse, ser aquilo, e sim abrir espaço mesmo, entra aqui e eu empresto aqui meu corpo, eu empresto aqui a minha voz, eu empresto aqui as minhas emoções, os meus sentimentos, vamos construir, vamos criar algo a partir disso. E aí veio parir, né, a pedra, como você disse. É por isso que eu sou tão apaixonada pela visão dele, porque me traz essa visão de você ser empático e entender que o outro tem muitas camadas. Então, não dá pra gente pegar um personagem e simplesmente reproduzi-lo de alguma maneira baseada em alguém, mas a gente precisa, sim, passar pelas camadas primeiro, para depois entender, enquanto aquele personagem, como é que eu vou agir, responder, sentir, e etc. Isso é a parte que mais me deslumbra nos pensamentos. E como até de uma certa forma, isso tá quase que já intrínseco no trabalho de quem trabalha com teatro, meio que por ter contato com esses elementos há muito tempo. Talvez quem esteja entrando em contato com teatro, sei lá, 2, 3 anos, não tenha o conhecimento profundo de onde ele tirou, de onde saiu aquela teoria, de onde saiu aquela forma de realizar, mas intrinsecamente ele tá fazendo, ele tá... Quase que um inconsciente coletivo, né? Você sabe, mas você não sabe de onde veio ainda, porque beleza, que você eu tô fazendo então você vai ler preparação do ator, você vê, cara, tá, isso aqui eu tô fazendo, eu não sabia o que eu tava fazendo, eu não sabia que tava aqui. E a forma acaba sendo passada, né? A forma de realizar. E é bem como você falou, né? A gente não pode desconectar, eu achei ótimo isso, a gente não pode desconectar como ramos na mesma árvore, né? Até porque vem da mesma escola. E isso e o próprio Meyerhold, ele tem 2 cartas belíssimas, que eu imagino que você já tenha lido, em que ele fala, né, ele devota ao Stanislavski. Sim. Tudo, né, tudo, é o grande mestre dele, é o grande... ele se distingue, ele se diferencia, porque a própria escola fala sobre você, que você tem que se diferenciar, né? Você tem que se diferenciar, mas para você poder se diferenciar tem que ter o outro, e o outro tem que ser muito claro, né? Ele tem que ser muito alguma coisa também muito singular, né? Também muito diferenciada. Então isso é muito 80, bonito. Né? Você não teria 80 se você não tivesse o 8, né? É esse o ponto. É o encontro na diferença, né? É porque existe a diferença que eu posso estar aqui também. Exatamente, concordo com você. Aí a diferença é celebrada, né? É esse gosto. Os russos, eles têm isso muito claro. Quando você vê, eles sabem isso. Assim como a gente tem, por exemplo, sei lá, com o cinema. O gosto de assistir um Tarantino é muito diferente de ver um Almodóvar, como é muito diferente de ver um Bergman ou um Lars von Trier, entende? Eles têm isso.
isso é muito claro para a escola russa, esses gostos de cada um. E né? não Assim deixa como de ser você... bem feito, né? De qualquer forma. É isso que é a maravilha da arte, Exato. do sistema, porque ele te possibilita que as individualidades elas sejam desenvolvidas a ponto de que elas possam ser saboreadas, né, na sua máxima potência. Então, se você vai assistir um dia o Raul Cortez fazendo Rei Lear, depois você, numa semana seguinte, você pode assistir o Paulo Autran fazendo um Rei Lear tão maravilhoso quanto e totalmente diferente. Sim. E que vai te mostrar outros aspectos que o outro ator não foi capaz de te mostrar, né? Exatamente. E aí, por isso que esses personagens são infinitos, por isso que essas leituras são infinitas, isso que é bonito, porque você vai, aos poucos, sacando que a gente precisa de você, que a gente precisa dela, entende? A gente precisa. Você vê agora com essa partida dessas pessoas. Quem vai ocupar esses lugares, né? Através de que mãos a gente vai, ou de que corpos a gente vai ver um Hamlet ser reencarnado, entende? Quem que vai segurar esses pilares, esses bastões aí, que são fundamentais, né, para o nosso processo de vida, né, de formação pessoal, né? Não, exatamente. Eu concordo totalmente. E para você, jovem ator que está nos ouvindo, esse eu acho o maior exemplo que você pode ter. Não tem uma referência só, tem infinitas referências. Exatamente. Sim. Porque através dessas infinitas referências que você também consegue ver as similaridades, né? Através dessas comparações, dessas relações, dessas oposições que você também vai formando na tua individualidade artística um certo esteio, né, do que é aquela obra. Vai se acumulando você vai sobrepondo aquelas leituras e você vai sedimentando para você uma imagem artística do que é a obra, independente daquelas leituras. Exato. Entende? Exato. Concordo com você. Isso é muito bacana, isso é muito maravilhoso, né? É bom, porque eu acho que esse é o trabalho do ator, né, verdadeiramente, né? Esse trabalho de correr atrás das próprias referências e ter a sua própria biblioteca aqui dentro, né, fomentando. E também é muito estimulante no sentido de te chamar na chincha e falar assim, e você? Qual é a tua leitura agora? Exato. O que você vai trazer? O que você vai contribuir? Como que você vai despejar sobre, vamos dizer, essa experiência específica, né, que é de uma personagem, você vai trazer aspectos da tua experiência. E como ao fazer isso, você vai iluminar de uma forma única esse personagem. E o que você quer mostrar de novo, né, fazendo essa obra que tantos já fizeram, né? O que você consegue mostrar de novo com o Hamlet, por exemplo? Por que montar Hamlet? Qual característica sua te diferencia, né, do seu Hamlet, do próximo e do anterior, e etc. Exato. A gente tem feito esse trabalho com Drácula, né, um trabalho expressionista, surrealista, né, que o Ivan tem trazido para os alunos, e de uma obra, né, feita completamente... Bom, Bram Stoker mudou a visão de algumas coisas no horror gótico quando ele trouxe Drácula, né? Então, transformar isso em texto tem sido um desafio, acredito, para o Ivan. Desculpa, vocês estão falando de que Ivan? Eu. Esse. De você, tá. Isso, Não. o diretor da escola. Falei, será que é... No Ivan Russo, você achou que era o Ivan Russo. O nome russo. O nome é russo, é João. É o João. Os dois nomes aqui são russos. Aliás, vamos fazer a entrevista em russo agora. Exatamente. Natália e Ivan. E não sei se você sabe, Ivan, porque Ivan na Rússia seria um sinônimo, né, para o russo. Isso assim, quando você... Seria um sinônimo para... Como seria um sinônimo de brasileiro, entende? Tipo cidadão russo mesmo, né? Um cidadão russo, você pode chamar ele de Ivan. Caraca, eu não fazia ideia dessa informação. Entende? Ivan também é russo. Olha aí. Porque é o nome mais comum. É o nome mais comum. É o nome... Nossa, eu não fazia ideia disso. Eu sabia que era russo, sabia da origem, sabia. Eu tenho um tio que desde pequeno ele fala, você sabe que seu nome é João, né? Você sabe que seu nome é João, né? Eu falei, eu sei.
E é legal porque eu nunca tive. Eu já tive a oportunidade de ir pra Rússia e eu não fui. Eu tinha três países pra ir, eu tinha tempo de ir um só. Ou era Itália, ou era Alemanha, ou era Rússia, eu escolhi a Itália. Porque minha descendência em si é italiana. Italiana com espanhola. Inclusive, é até bom pra gente puxar, tem coisa da Espanha que a gente vai falar no Lorca aqui. Inclusive por isso que o Dostoiévski coloca o nome de Ivan Karamazov. Não é à toa que ele coloca o nome de Ivan. Porque tem uma tradição na literatura russa em torno desse personagem, da visão do que seria o Ivan. Por isso que volta no Chekhov também, o Vanya, ele dá a sua imagem do russo. Ali ele tá refletindo sobre o caráter russo. É disso que quando eu quero dizer que Ivan, ele tem esse sinônimo de uma certa ideia do que seria o caráter russo. Da autorreflexão, né? Pro cidadão russo. Eu vejo disso às vezes no cinema, eu acho muito legal. Por exemplo, no Seven, o assassino que o Kevin Spacey faz, o nome dele, do personagem em si, é John Doe. E John Doe é quase que o João Ninguém, tipo, é alguém. É a pessoa que tá representando alguém que não necessariamente é uma personificação, né? Ele é um campo geral. E é bem legal ver isso. Eu adoro quando acontece isso da forma dramática, porque você consegue fazer esse espelho claramente, né? Tá ali intrínseco no nome. Eu vi a montagem, não sei se você tem idade, se você viu a montagem do Antunes, presencialmente. Não. Que era o Drácula e os outros vampiros. E é muito curioso porque o Raul Cortez, ele integrava a primeira parte do processo todo do Drácula. Então e nesse período eu estava muito próximo dele, eu acompanhei um pouco os rumores, né, do que eles estavam pesquisando, tudo isso. Então, quando vocês começaram a falar disso, para mim esse assunto é um assunto razoavelmente familiar. E também esse tema é um tema muito presente no imaginário russo, né? Esse tema que os ingleses tratam, né? É quase que a visão inglesa perante ali os Alpes, né? Os Cárpatos. Não, e o tema do diabo, né? O tema do diabo. Sim. O tema claro. É um tema muito recorrente, né? Claro, na arte, isso todo mundo sabe. Mas, especificamente, a forma como isso foi tratado pelos ingleses e pensado, e ali pelos russos, em termos do tema do diabo. Então, seria, para vocês, talvez seja também muito interessante, isso tem muito a ver com o trabalho do Meyerhold. O Meyerhold era um cara que tinha essa ligação muito forte com essa parte da cultura russa que trata desse tema. E aí eu acho que seria muito legal vocês darem uma olhada tanto no Lermontov como um autor, quanto no próprio Bulgakov. Ele tem um romance que se chama O Mestre e Margarida, que é basicamente sobre a visita do diabo em Moscou, a chegada do diabo em Moscou em pleno ali auge do auge do stalinismo, e o diabo fica solto e começa, enfim, na verdade ele vem para uma grande vingança, né, contra toda a burocracia estatal stalinista. É um romance, acho que é um dos romances mais bonitos que eu já li na minha vida. O Bulgakov é um autor muito pouco conhecido eu ia falar aqui no Brasil. Não conhecia. Mas é um autor excepcional. Ele é tão importante na Rússia quanto o Dostoiévski, quanto o Chekhov, por exemplo, ou mesmo o Nabokov também, que é um escritor emirado, né, para os Estados Unidos. E ele tem esse romance. Tem outro material que também é muito interessante para vocês que estão nessa jornada aí pelo Drácula, que se chama O Diabo Solto em Moscou, que é um estudo justamente sobre essa obra do Bulgakov, O Mestre e a Margarida. Legal. Porque a gente trabalha com os alunos, isso é bem interessante de trazer. A gente jogou pra eles o que a gente queria contar. Eu falei pra você, eu não gosto de mexer em alguma obra se eu não sei por que eu tô fazendo ela, né? Eu acho que o artista no geral deve pensar assim.
Mas, e eu joguei pra eles esse pano do que vocês querem montar com o Drácula. E por se tratar de um musical, a primeira expectativa dos alunos era, a gente vai fazer a montagem que existiu na Broadway, de Frank Whitehorn, que foi pra Áustria e fez o seu sucesso na Áustria. E eu falei, não quero montar isso. Eu quero trazer alguma reflexão um pouco mais profunda. E o debate que a gente trouxe foi a relação Drácula e Mina. E a sensação entre um e outro dessa manipulação, desse trabalho do... o diabo é muito legal trazer pela forma... O monstro, né? A personificação do monstro. E a influência que o diabo tem sobre o outro. Se você vai ver a adaptação do... Ai, meu Deus do céu, Poderoso Chefão, Coppola, você vê que a relação... Ele escancara a relação religiosa, né? Ele mostra claramente o desprendimento do conde para com a Igreja Católica, a quebra com Deus. E é muito legal fazer a analogia do diabo também. Mas o que a gente identificou junto com esse pensamento da personificação do mal é a manipulação masculina sobre a mulher implícita ali na relação Drácula e Mina, né? Porque até uma coisa que a adaptação do Coppola traz é esse romance existente que não existe na obra original, esse romance correspondido, né? E é o material que a gente achou para traçar. Mas eu acho muito boas as referências para personificar e entender a visão do leste europeu, né? Desse caminho mais leste europeu, para a visão do diabo, né? Isso é muito legal de ver. E também pautando que se baseia numa história real, né? Se baseia num imperador real, que tinha o prazer em empalar as pessoas. Isso é bem legal de trazer. Nossa, eu vou muito correr atrás dessas referências. E eu acho que é um ótimo pontapé pra gente continuar o trabalho em Drácula. É interessante vocês pensarem, né? Como que de uma certa maneira essas figuras que vêm do inconsciente, que estão nessa escuridão, estão nessa sombra, como elas irrompem, né? Em relação àquela situação estabelecida. Exato. Você tem como é que eu posso dizer? Você tem um tema muito recorrente da arte, que é justamente essa passagem para o mundo moderno, e aí isso no Mefistófeles, no Fausto do Goethe, isso fica muito claro também, que é outro ambiente para vocês pesquisarem, aí como os alemães vão investigar o que seria essa certa ideia do mal. A gente foi para o expressionismo alemão também bastante. Sim, mas vocês veem, vocês estão aí num território que é o tema sobre o qual vocês querem tratar. Claro, são aspectos muito diferentes, né? São imagens do mito muito distintas, né? Muito únicas. Mas você tem uma passagem aí de um mundo, de um período onde o homem ele tem uma concepção, né, do que é a existência, como uma existência religiosa dentro do mundo, né, para uma passagem absolutamente materialista, né, quer dizer, quais são esses seres que começam a surgir, essas pessoas que estão cindidas, né, que estão separadas dessa noção do religioso, do sagrado, ou do que é considerado, né, o sagrado. Então essa discussão sobre acerca, né, do que é o bem e do mal é um tema muito, que eu quero dizer que é um tema muito recorrente, muitas vezes tratado de muitas formas, e que continua presente. Vivo até hoje, exatamente. Vivo até hoje. Até hoje a gente está se perguntando, né, e está tendo que responder novamente essa pergunta, né? O bem e o mal. O que é o bem e o mal, exatamente. O que é o bem e o mal. Né? Exato. E é bem legal esse caminho. É bem legal esse caminho mesmo. Inclusive, te convido a ver quando estiver pronto. Você tem meu convite feito, espero. Claro. E quero ver essa opinião mesmo. Quero ver saber se você identificou esses elementos e se você achou que a roupagem funcionou, como é que foi. E fiquei interessado. Você tem acesso a essa montagem do Antunes? Porque eu realmente eu não sei, o Sesc ele fez uma plataforma bem grande de divulgação, né, virtual, do CPT, dos trabalhos do Antunes. Eu não lembro se está disponível, mas eu acredito que sim, você consegue assistir o trabalho.
A gente dá uma procurada. E eu acho que talvez Importante. ali no próprio acervo do CPT você pode ter acesso, né, a questões do processo, do que foi feito. Boa. O programa dos espetáculos do Antunes, né, que eram programas assim, já eram quase publicações, né, cadernos de processo, de pesquisa, então você consegue muito acompanhar. E o Raul acabou não fazendo o espetáculo do Drácula, ele saiu e ele fez outro Drácula, ele fez o Drácula do Mamberti, né, da montagem. Ele foi um Drácula, e foi muitas engraçadas histórias que o Mamberti conta dessa montagem. Primeiro porque o Raul ficou puto da vida de ter que fazer essa montagem. Em primeiro lugar, porque o papel não era protagonista. Por incrível que pareça, nessa versão que eu não lembro Drácula, de quem que é o mas autor. o protagonismo não era o Drácula, era isso? Era o... Como é que se chama? O cara que persegue O Jonathan. Drácula. O Van Jonathan. Helsing, não, o Van Helsing. Van Helsing. O Van Helsing. Van Helsing. Que era o papel do Mamberti. Então Tá. o Raul ficou puto, porque eles eram muito, assim, eram muito amigos, né? Uhum. E ele falou, pô, você me chamou para uma peça que chama Drácula, mas o protagonista é Van Helsing? Como assim? Então ele ficou puto. E estava na própria estrutura do texto, não tinha jeito. Uhum. O Mamberti ainda, porque o espetáculo veio do Rio de Janeiro, com uma remontagem em São Paulo, e na remontagem eles chamaram o Raul, claro, porque o Raul além de ser um grande ator, tinha um poder de atração de público, era uma montagem mais, assim, que tinha uma questão ali comercial. E aí, no final das contas, o Raul ficou puto, o Sérgio ainda foi tentando cortar texto, mas nada satisfazia, até o ponto que o Raul não aguentou mais e saiu. Imagina, o Raul já tinha entrado puto, porque ele tinha assinado contrato com a produção, ele teve que fazer, e ele teve que sair da montagem do Matraga, que ele estava fazendo com Antunes, do Augusto Matraga, do Guimarães Rosa, que Nossa, que foi assim, saiu algo... uma das grandes encenações, um grande sucesso do Raul, e ele teve que sair para fazer essa montagem comercial do Drácula. Nossa. Com essa história toda. Imagino que não deve ter sido muito fácil de engolir mesmo, não é? E era a direção, se não me engano, ou não, eu não lembro de quem que dirigia, se era a Carla Camurati, ou se a Carla Camurati fazia a protagonista feminina. A Mina, isso. Uhum. Eu vi. Ah, isso é muito legal. Ela ficava linda, nua, linda em cena, Carla linda, assim, nova, e toda nua, assim, super, com aquela pele super clara, né? Bem desse imaginário do Drácula. Bem do imaginário. Nossa, eu queria muito ter visto isso. Eu quero correr para ter acesso. Eu vou correr atrás do Sesc ver se eu consigo ter acesso a essas informações. Vocês leram o Barba Azul também? Não. Vejam o Barba Azul. Inclusive, a Pina Bausch tem uma encenação do Barba Azul, do mito do Barba Azul, que também acho que pode te interessar muito, você que está enveredando por essa coisa de linguagem. A gente de pesquisa, de expressionismo, de tudo isso, pode ser muito interessante ver as coisas do Barba Azul também. E da própria Pina, né? Sim. Né? Não deixa de ser, realmente. Não, que aula de referências, né? E vale até como exemplo pelo que você falou, né? De não ter... Olha quantas referências do Drácula a gente trouxe em 20 minutos e liga aquele papo do começo, né? De como quanto mais a gente ter o nosso acervo de referências montado, mais firme a gente vai ser, mais base a gente vai ter. Isso é muito Stanislavski, sabe? De você saber reconhecer, por exemplo, a singularidade de um coletivo como os Sátiros e saber que isso tem uma potência tão forte quanto um Parlapatões, quanto um Teatro da Vertigem, quanto uma Balagan, entende? Assim, isso é muito o pensamento do Stanislavski, essas casas diferentes, cada companhia com a sua linguagem, com a sua cara, com seus diretores que todo mundo conhece, sabe? Com a sua individualidade, né? Exatamente. Isso é muito legal. É o coletivo individual, vamos dizer assim. Vamos falar da trilogia do Karamazov, que a gente volta um pouquinho pra trás, mas entra muito naquilo que a gente tinha conversado, né? De adaptar
Dostoiévski aos palcos. Eu acho que a gente pode falar fisicamente desse quesito. Então, como foi esse processo especificamente? Porque eu acho que é a forma da gente exemplificar na prática o que a gente discutiu teoricamente do desafio de Dostoiévski anteriormente. Olha, eu já tinha passado pela experiência de fazer o Dostoiévski no Crime e Castigo dentro de um ambiente de escola, né? Era uma montagem de saída de alunos, então tinha essa característica. E aí o Karamazov, ele já é uma encenação dentro da Companhia da Memória, né? Uma encenação profissional. É o primeiro Dostoiévski que eu fiz nesse ambiente profissional, né? Vamos dizer, com essa pegada, vamos dizer assim. Eu me meti numa coisa bem audaciosa, né? Eu simplesmente peguei o romance monumental um dos maiores escritores de todos os tempos. Se não o maior, né? Se não o maior, tá ali, Shakespeare não é Shakespeare, sei lá, Nelson. Tem gente que considera o Nelson também, exatamente. Sim, não, temos muitos também, né? Mas teve isso, então tinha essa graça, sabe, absoluta de você entrar em contato com o material, enfim, então não tem nem o que dizer, né, do Karamazov. O Karamazov é realmente um romance muito monumental. É muito difícil ler depois de ler Karamazov, porque dá sempre uma sensação de que você está, enfim, você está muito, muito aquém, muito... Bom, e aí por sorte, eu tive muitas pessoas que foram essenciais para que a gente conseguisse cruzar essa jornada. Primeiro, o Luiz Alberto de Abreu, que é um dramaturgo com quem eu trabalho já há muito tempo, um grande parceiro. Ele é um grande admirador do romance russo do século XIX, né, desse período. Ele conhece muito. Ele trouxe o Calixto Tinhamuns, que também é um dramaturgo brasileiro, pouco conhecido, mas de uma qualidade muito grande, também um outro apaixonado por Dostoiévski, que particularmente assinou mais fortemente a adaptação da Anedota Suja, porque a gente fazia não só Os Irmãos Karamazov, como Sim. A gente também fazia essa pequena novela que às vezes é chamada de uma anedota suja ou de uma história desagradável, tem vários nomes, e que a gente considerava o embrião filosófico do Karamazov. Então a gente encenava aquilo que o primeiro material onde ele fez o primeiro tratamento desse tema e o último material que era o Karamazov. Então tinha o Abreu, os dramaturgos, Sim. E tinha, além da equipe artística que eu trabalho, que eu amo, né, meus parceiros artísticos de companhia de muito tempo, tinha também o elenco, que era um elenco excepcional, de 4 atores, 6, né? Mas os 4 atores que encabeçavam o espetáculo eram 3 espetáculos autônomos que você podia assistir separadamente, poderia ver tudo, poderia não ver. Eles se entrelaçavam, mas eles não eram continuações, basicamente, né? Não eram. Eles Entendi. Eram espetáculos. Você podia assistir cada um, porque um era sobre essa novela dele, né, a Anedota Suja, Uhum. E os outros 2, que chamavam Karamazov, Os Irmãos, e o outro era Karamazov, Os Meninos. Se referem a 2 histórias paralelas, que são as duas fábulas centrais do romance. Dos irmãos Uma Karamazov. que conta realmente a história da família Karamazov e do parricídio, né, do assassinato do Sim. pai, por um dos 4 filhos, que você não sabe qual é. O romance fica o tempo inteiro no crime, é sobre esse crime e sobre a investigação desse crime, o processo o desenvolvimento desse crime, né? E a outra história que o romance conta, a outra história principal, é a história de uma família muito miserável, que é a família desse capitão Snegiryov,
que tem esse menino, um menino de mais ou menos, talvez, de 6 a 8 anos, que se envolve, né? É um menino também dessa família muito pobre, e que se vê acometido, ele e a família, pelos desdobramentos da família central dos Karamazov. Então, eles acabam sendo atingidos, né, por esse meteoro, que é a tragédia dessa família, acaba resvalando neles e provocando desdobramentos trágicos também. Então, é uma história inacreditável, uma história muito tocante e, enfim, muito emocionante. Então, a gente contava essas histórias, né, ao longo desses 3 espetáculos, e eu tinha, como eu disse, esses 4 atores, né, que contavam essas 2 partes, que era a parte central e o último espetáculo, que eram atores advindos de companhias de teatro da cidade de São Paulo, né? O Antônio Salvador, da Companhia Teatro Balagan, que é professor da Escola Livre de Teatro. Que legal. O Marcos de Andrade, que vinha do Antunes, um grande ator do Teatro do Antunes, um ator excepcional e também profundo conhecedor do Dostoiévski, que fazia... ele assumia, vamos dizer, mais essa figura do Ivan Karamazov e do Kolya Krassotsky, na outra peça. E você tinha o Ricardo Gelli, que era um ator já da Companhia da Memória, mas também que fez outros trabalhos fora, que fazia, e o Eduardo Osório, o Zozó, que é da Boa Companhia de Teatro de Campinas, também excelente ator. Então você tinha um elenco muito fabuloso, aí você tinha o Rafael Steinhauser e o Jean-Pierre Calitrianos, que é um outro ator da Companhia Balagan. O Rafael Steinhauser era da Companhia da Memória, que defendiam a primeira peça, né, que era a Anedota Suja, e que era uma peça bem mais satírica, bem mais fácil, onde o tema era tratado de forma mais cômica, né, que foi o primeiro tratamento que o Dostoiévski fez. E eles defendiam, e eles nessa peça tinha esse jogo de palhaços, né, como se fosse uma estrutura um pouco de Branco e Augusto, e através desses palhaços eles iam encenando essa história que se passa na Anedota Suja, onde você tem um cara meio ricão, meio chapa branca, que resolve dar uma de engraçadinho na casa do funcionário dele. Ele resolve visitar o funcionário dele, assim, no dia do casamento, sem avisar. E o funcionário dele é de uma família bastante humilde, mas nada, vamos dizer, como é que eu posso dizer assim, tola, mas nada inofensiva. Tá. E o que acaba acontecendo é que a reverberação, vamos dizer, desse encontro inesperado, dessa tragédia, dessa visita que ele considera que, assim, que ele vai arrasar nesse casamento, que ele vai chegar e que ele vai causar, assim, que ele vai, né, transformar aquele casamento com a presença dele num acontecimento inesquecível. Os desdobramentos são terríveis, a ponto de que ele simplesmente destrói a festa de casamento do funcionário e se destrói, né? Então, é muito engraçado, é muito satírico. Eu falar, ao mesmo tempo que é cômico, é muito satírico, mas porque não deixa... É muito satírico, é muito engraçado. Você tem um Dostoiévski aí muito mais perto do Gogol, por exemplo, sabe? É um outro ambiente, assim, e com a mesma inteligência, a mesma sagacidade desse Dostoiévski mais trágico, né, dos irmãos Karamazov. Exato. Engraçado isso, Acho né? que é isso que eu posso te dizer. É ótimo. Não, do espetáculo. A minha pergunta vem pelo motivo porque quando a gente é apresentado a Dostoiévski, eu acho que a primeira coisa que todo mundo tem acesso é Crime e Castigo, né? Apesar de Irmãos Karamazov ser uma obra... eu não a li, mas eu tenho conhecimento da sua história. Foi a Nath, que é da psicologia, talvez ela me corrija, foi Irmãos Karamazov que Freud disse que é a maior obra? Foi, né?
Eu acho que Freud e Nietzsche. Freud e Nietzsche. Freud e Nietzsche. Então, porque o Freud vai pegar muito o tema do parricídio, né? A Nath pode falar mais. Ele vai... Apesar de que o Mircea Eliade critica muito essa visão do Freud, sobre essa visão, né, do que seria essa horda primitiva, dessa imagem do tabu e do totem e do tema do parricídio, o Mircea Eliade vai criticar muito o Freud na maneira como ele leu esse mito e esse arquétipo. Mas é muito marcante, é muito fundante, tanto para o Freud quanto para o Jung. Eu acho que a Nath pode falar mais. Né? Então, sim, tem Nietzsche trouxe, Freud traz também, né? Ele já começa ali esse estudo pelo complexo de Édipo, então falar sobre o parricídio é algo importante nesse caso, no estudo dele. Jung não traz tanto a volta nesse sentido, ele não traz tanto o complexo de Édipo num contexto em que, num contexto freudiano, ele traz o complexo de Édipo em um outro contexto, mas ambos trazem a mesma teoria, né? O mesmo conceito na sua própria língua. E tem bastante ligação com a psicanálise, sim. Foi uma das obras que Freud indicou, Nietzsche, e nunca vi Jung falar de Dostoiévski, mas o pensamento segue pela mesma linha. Vai na mesma raciocínio. Mas eu gosto muito de ver Dostoiévski, a prática de Dostoiévski, porque eu vejo esses reflexos, né? Assim como eu vejo em Nelson toda essa abordagem psicológica da gente ter que fazer uma roupagem ali e ver o quanto isso é real e quanto isso atinge a gente até hoje. E por isso que eu acho muito, muito fascinante a possibilidade de transformar em prático o que Dostoiévski traz para o papel. E é por isso que eu fiquei bem feliz de a gente ter essa conversa a respeito. E legal que teve um trabalho prático, né? Que nem você falou, o Crime e Castigo você montou, foi a sua primeira montagem cênica, né? Foi. O Crime e Castigo eu visitei mais porque depois eu fiz essa montagem da Katerina Ivanovna, né? Do Kai. É uma montagem... O texto originalmente, a montagem original russa se chama Kai, porque como eles conhecem tanto, eles têm... É o romance da juventude, da escola. Todo mundo lê o Crime e Castigo e todo mundo conhece Katerina Ivanovna. Então eles têm vamos dizer, essa licença de poder escrever Kai no título da peça e todo mundo saber quem é. A gente colocou aqui Katerina Ivanovna, né? E a gente fez a nossa versão brasileira para essa montagem russa, muito, muito importante, de um diretor chamado Kamakinkas, um diretor histórico dos anos 80, anos 90 da Rússia. E aí, então, eu revisitei o Crime e Castigo, mas aí pegando um aspecto só, porque no Lázaro, chamava Lázaro, né? A primeira montagem, que foi essa da formatura da escola. A gente meio que passava por todo o romance. No Katerina Ivanovna, você enfoca justamente só nessa personagem do romance, e meio que através dela você consegue olhar para todo o romance como um todo, através da perspectiva dela. E a gente foi a primeira montagem da Pentalogia do Feminino, que é o projeto artístico atual da companhia, né, que são 5 espetáculos que desdobram temas diversos, sempre sob a perspectiva do feminino. Então, Katerina Ivanovna, do Dostoiévski, abriu com a atuação da Undina Kleis e a co-direção da Marina Tenório, a Marina Nagaeva Tenório, que é uma diretora artística da companhia junto comigo, e que também vem da escola russa, né? Ela, sim, ela tem essa dupla naturalidade, né? Ela é filha de mãe russa e de pai pernambucano. Então, ela teve a formação dela lá na Escola de Arte Dramática de Moscou, do Anatoly Vassiliev, né? Do Anatoly Vassiliev. Ela tem essa formação que é um pouco o mestre por quem eu saí pesquisando, né? É o mestre a quem eu vou um pouco atrás, né? Seja através da minha relação com a Maria Thaís, né, Lima Santos, que é uma pedagoga muito importante do teatro russo aqui no Brasil e que também trabalhou nesse teatro, seja agora através da Marina, que tem esse contato
teve esse contato, é o mestre dela, né? Você estava falando sobre o Crime e Castigo, né? E que é a coisa mais montada, que todo mundo mais conhece, que hoje, enfim, eu fiz 2 vezes. Agora a gente acabou de fazer uma versão da Dócil, que é uma novela, é a última novela que ele escreve, ou uma das últimas novelas que ele escreve antes de escrever o Karamazov, que é a última obra. Então, é uma novela que ele escreve já muito perto do final da vida, e é considerada uma pequena obra-prima, assim. Realmente, eu não tinha... para mim foi um encontro, assim, foi inédito, ler essa novela, e a gente trabalhou agora, a gente estreou agora, né, há pouco. Tá no Linktree da companhia esse trabalho, assim como o Katerina Ivanovna com a Undina. Então, as 2 obras do Dostoiévski estão disponíveis para o público. É só acessar o Linktree da Companhia da Memória no o Instagram, ou também a página da Companhia da Memória no YouTube. Bom, manda pra gente, inclusive, que a gente deixa na descrição do vídeo. Sim. Também. Fazemos o nosso merchan da Companhia da Memória. E para as pessoas acessarem. E, nossa, isso é sensacional, a gente poder ter esse contato agora, né? Ainda mais nessa situação pandêmica que a gente tem que fazer o trabalho virtualmente, mas legal ter. Bom saber, pessoal, fiquem de olho, hein? Assistam. Freud disse que Dostoiévski, ele era apaixonado por Dostoiévski, né? Então, ele compreendeu Dostoiévski como um grande sádico. E ele diria que não só sádico com os outros, mas sádico com ele mesmo, na maioria das vezes. E que isso o tornava masoquista, e uma pessoa masoquista é uma pessoa de bom coração, solícita e aberta. Era assim que Freud descrevia a compreensão dele de Dostoiévski. O que você acha desse pensamento sobre as obras de Dostoiévski que Freud trazia? Olha, eu acho muito lindo, né? Uma maneira de tentar tocar esse artista que é tão maravilhoso. Eu acho que o Dostoiévski ele é muito abissal mesmo, sabe? São muitos Dostoiévski dentro do Dostoiévski. Acho que é mais claro então, de ver isso. Então, acho que por isso talvez, né? Ele escreve esses abismos assim, né? Com sadismo, com masoquismo, com essa capacidade de uma empatia absoluta. Para mim é sempre muito importante. Eu entendo Dostoiévski sempre muito através de uma via que é a epilepsia. Eu acho que a epilepsia é um traço muito fundamental, muito fundante. Não que todo epilético seja genial, não é nada disso, mas eu estou falando, a experiência da epilepsia, eu acho que é muito fundante para você entender o caráter do Dostoiévski. E quando eu falo da epilepsia, e ele vai tratar disso particularmente, né, nos Irmãos Karamazov e no Idiota, quando ele desenha esses 2 personagens que são epiléticos, e se num deles, no Idiota, ele faz esse retrato do epilético, que no fundo é ele mesmo, né, porque ele era epilético, ele constrói o que seria o protótipo do homem ideal, do homem bom, né, e aí ele vai pegar, vamos dizer, toda a questão da cristologia, assim como Dom Quixote, e vai tentar inserir nesse personagem epilético o que seria essa imagem de Cristo, ou desse homem iluminado, né, quase desse santo. No outro tratamento do epilético, nos Irmãos Karamazov, que é o personagem do Smerdyakov. Smerdyakov, em russo, seria literalmente esmerdeado, né? É um esmerdeado, ele é epilético e ele é esmerdeado, o nome dele seria esmerdeado, e ele seria quase que a configuração do mal, ou quase essa configuração do que a idiotia, né? Isso é muito atual agora, que é essa imagem desses idiotas que são, pelo contrário, eles não são grandiosos, eles não têm a grande consciência, eles são absolutamente restritos, eles são absolutamente estúpidos, esse sentido pejorativo da palavra idiota. É realmente sobre o qual aquela pessoa que não consegue literalmente pensar
raciocinar. E nessa imagem é que o Dostoiévski retrata a imagem do mal, entende? Ou a imagem do que seria o homem mau no sentido da epilepsia, da idiotia. Então ele constrói imagens muito ambivalentes. E no meio desse espectro você tem praticamente toda a gama da experiência humana. Mas o que eu acho que também tem uma outra coisa, ainda falando sobre a questão da epilepsia do Dostoiévski, que eu acho que é o fato da capacidade que esse tipo de personagem que ele começa a investigar tem a capacidade de uma certa, não só uma empatia, mas uma certa sinestesia. Porque o idiota, ele vem de uma figura russa muito... que está muito presente no imaginário deles, que se chamam os Yurodivs, né? Que seria praticamente esses loucos de rua, esses profetas, esses seres como, sei lá, o profeta Gentileza, ou como Arthur Bispo do Rosário, esses homens que estão, de uma certa maneira, entre um mundo e outro, entende? Entre o mundo material e o mundo espiritual. São seres que têm uma certa antena, uma certa capacidade de entrar em estado de sinestesia com a natureza, ou entrar em estado de sinestesia com o outro, né? Entrar em estado de fase, entrar em estado de transe. Se a gente for pensar, por exemplo, no Glauber Rocha, numa referência que é muito forte para a gente, de cultura, para a gente entender Dostoiévski, a gente tem que entender essa febre, entende? Desse transe, desse estado de você entrar em sinestesia, né? Com as coisas, com os outros, que é uma qualidade do epilético. Então, talvez por isso, de uma certa maneira, isso trouxe talvez para o Dostoiévski essa capacidade única de se evadir de si mesmo e de ser habitado por um outro. Seja um outro, que seja um outro ser humano, uma outra individualidade, um outro caráter, um outro temperamento, seja a natureza, seja o que eu compreendo pela palavra de divino. Não sei se ficou claro como eu sinto Dostoiévski. Eu sinto ficou claro. Uma pessoa nesse lugar, sabe, com essa capacidade de trânsito, de conexão pela... eu acho que a palavra que você falou bem, que eu acho que resumiu bem, foi sinestesia, né? Sinestesia, exatamente. Eu fiquei com ela matutando. Falei, acho que é isso, essa conexão, essa ponte que nem a gente tava falando. Me corrija se eu estiver errado. O que eu sei que você teve contato com Lorca, que eu tive acesso, foi Irma e o Bodas. Teve mais? E a Casa Antiga também, né? Oi? Sim, Casa Antiga a casa também. Antiga, a Casa Antiga também. Que é a casa de Bernardo Alba. Eu sei. Sim. Eu tive uma experiência como ator em A Casa de Bernardo Alba. Eu participei de uma montagem que todos os personagens, todos os papéis eram feitos por homens. E eu fui Pôncia. E foi uma experiência bem diferente, porque eu vi muito um pouco... foi ótimo. Eu vi muito da minha família ali. Minha família da minha avó materna, minha bisavó materna, veio fugida de Franco. Ela era espanhola, veio Senhora Encarnación. Ela foi a primeira parente nascida no Brasil, minha bisavó, mas a sua mãe e seus irmãos todos vieram fugidos de Franco. E quando eu tive contato com Lorca, foi muito revisitar um pouco e ver as fotos que eu via da minha bisavó com os pais, ver como foi, o espanhol era carrancudo, era firme, era duro desde o seu... desde sempre, eu acho. E eu acho que a vida do Lorca se reflete muito no como ele escreve, no que ele escreve, porque ele não só foi vítima de toda essa perseguição, de toda essa ditadura, como morreu por isso, né? Foi vítima e morreu por isso. E eu vi na pele dos meus parentes essa desespero, tipo, a gente tem que ir embora. E quando eu vi, quando eu montei Lorca, quando eu vivi na pele o que Lorca queria dizer, acho que foi o único momento em que eu identifiquei Lorca como um autor que eu gosto muito de trabalhar. E eu queria saber pra você, como foi fazer Lorca, o seu contato com Lorca e o que ele ressoou. O Lorca é tão incrível também, porque
por exemplo, ele é um dos escritores preferidos, um dos poetas, né? Ele tem uma obra muito vasta de poesia, de romance, enfim, dramaturgia, né? A minha relação com Lorca, começa com, de novo, a coisa do Raul. O Raul dizia, porque ele, de uma certa maneira, o Raul, tô falando do Raul Cortez, né? Sim, sim. Ele tinha um projeto de pesquisa artística dele muito ligado a repensar as nossas identidades num sentido plural, num sentido amplo. E ele falava muito sobre, vamos dizer, a presença não só dos portugueses, né, para a formação, né, vinda enfim, do todo o colonialismo europeu, né, mas essa presença do Fernando Pessoa, né, como um escritor fundante para você entender uma certa identidade portuguesa, e o Garcia Lorca como também um escritor essencial para a gente entender uma certa identidade espanhola, né? Principalmente a gente que vive, eu não sei de onde é a tua família, se eles são daqui de São Paulo, mas a minha família é de São Paulo, né? Então eu tenho muito forte também como ele, esse sangue, né, espanhol. A Espanha é um dos países que atravessou uma das ditaduras mais terríveis, né, mais genocidas, mais violentas, e como você disse, né, você tem aí na tua família essas pessoas que tiveram que fugir, né, de um regime de exceção muito, profundamente violento. Isso faz parte um pouco, né, do nosso período da história da nossa modernidade, né, todas essas grandes guerras, todos esses grandes genocídios, esses fluxos de imigrantes, né, de refugiados, nada que não seja muito distante do que a gente está vivendo hoje, de uma outra forma, com uma outra cara, mas com um outro contexto, mas com processos muito análogos. Então, Raul, assim, a minha relação com Lorca se deu através disso, em primeiro lugar, o Lorca, ele tem, ao mesmo tempo que ele traz, né, esse choque muito grande, esse choque muito grande entre duas Espanhas, uma Espanha muito mais telúrica, uma Espanha muito mais ritana, né, muito mais multicultural, e uma outra Espanha absolutamente católica, apostólica, né, e patriarcal, e muito severa, muito dura, muito violenta, né, muito brutal, muito cruel. Ele trata disso, né, nas obras dele. E ele é um cara ali que está nas vanguardas, né, que está passeando ali junto com surrealistas e, ao mesmo tempo, trazendo um acento muito do seu próprio rio, né, da sua própria cidadela, né, da sua aldeia. Ele canta a sua aldeia. E, ao cantar a sua aldeia, ele canta todo mundo, né? Então, ele tem é um dos maiores poetas, né, de todos os tempos. Eu acho que como um dos grandes dramaturgos, eu tenho uma ligação muito forte, eu amo ele, eu já montei a Irma pela companhia, e montei também a Casa Antiga, como a Natália falou, que era uma recriação da Casa de Bernarda Alba com um dramaturgo paulistano que chama Eduardo Ruiz, com quem eu montei 2 textos logo no começo da companhia. Mas já visitei muitas obras dele em escola, Assim que se passa em 5 anos, a obra poética, deixa eu ver o que mais. Dona Rosita Solteira, eu acho que eu nunca montei, mas é uma obra que eu gosto muito.
Acho uma peça, assim, incrível. E das grandes peças, não sei, talvez eu esteja esquecendo alguma. A Casa de Bernadalba, Bodas e Irma, que é a trilogia dele, né, sobre a Terra. Uhum. Eu acho que é isso, né? Tem assim que se passa em 5 anos, tem as obras curtas, e tem as coisas surrealistas. Eu montei um espetáculo também na escola, que era muito lindo, que era assim que se passa em 5 anos, eu serei fuzilado. Ele escreve essa peça, 5 anos, é uma peça que ele profetiza o próprio assassinato dele. Ele escreve uma peça 5 anos antes de morrer, que se chama Assim que se passa em 5 anos, onde o protagonista é assassinado pelo franquismo. E é o que acontece na vida dele, né? Ele é morto com um tiro na cabeça de costas, né? O que é, aliás, inclusive até um assassinato cruel, né? Cruel e covarde. Imagina, coisa pouca. Né? Covarde. Sim, triste. Isso que eu ia dizer, covarde demais, de costas, covardia total, cabeça. Né? Uhum. Covarde, Não tem nem ainda, né, a honradez, né, que ele coloca nas obras dele, dos grandes duelos, né, do duelo que acontece dentro da floresta do Bodas de Sangue, do noivo com o Leonardo, né, que é o cara que roubou a noiva no dia do casamento, e eles se duelam, né, tem uma luta dentro da floresta de madrugada pela noiva. Mas é legal como a gente pode falar disso hoje, né? Porque talvez na roupagem, na vida de Lorca, ele deve ter sido muito censurado, né? Deve não, com certeza foi. E é legal a gente poder estar aqui falando disso hoje, montando isso hoje, replicando isso hoje, porque as coisas não mudam, né? Como você falou, a gente ainda vive, foi uma ditadura absurdamente mortal, talvez uma das ditaduras mais mortais que a gente tenha na nossa história, mas não deixa de ser muito diferente do que a gente tá vivendo hoje, né? Não, é só uma repetição, não existe muito essa noção, né, de passado, presente e futuro. Existem múltiplas temporalidades que são simultâneas, as coisas vão, elas voltam, elas são cíclicas, então esses períodos de muita violência, ou períodos de ditadura, ou períodos de obscuridade, de as pessoas não acreditarem na ciência, não acreditarem, isso já aconteceu muitas e muitas e muitas vezes, e pode acontecer a qualquer momento de novo, novamente. Uma coisa que esses autores, né, que são muito sábios, é que ao mesmo tempo que eles escrevem, né, sobre esses períodos, ao mesmo tempo eles também mostram para a gente como também esses tempos vêm e esses tempos passam, né? Como esses períodos são cíclicos. A única vantagem que eu acho, eu tenho essa ligação muito forte com... A gente está falando praticamente de dramaturgia, né? Porque a gente está falando de texto literário, seja texto mais poético, texto dramático, peça escrita, seja romance. Eu sou um artista que gosto dessa relação com o texto. Então, o que tem, para mim, o que eu acho que tem de vantagem disso é que quando a gente dá valor, né, para esses artistas, esses grandes pensadores, a gente dá valor para eles, a gente tem a possibilidade de entrar em contato, em conhecimento com períodos e com questões que já aconteceram, que as pessoas já viveram, que as pessoas já passaram, que as pessoas já encontraram formas de como atravessar aquilo, de como superar isso. E isso tudo, esses caminhos, eles estão dados para a gente através dessas histórias. Então, a gente não precisa necessariamente passar os nossos próprios corpos por essas questões. É para isso que serve o teatro. Para, de uma certa maneira, a gente conheça alguma coisa sem precisar passar pelos danos, né, que aquilo... Então, por exemplo, se a gente... E agora está acontecendo, né, um monte de gente está montando
histórias aí, que são histórias que foram escritas durante períodos de pandemia, né? Períodos de peste, né? Seja a peste do Camus, seja o próprio Volpone, do Ben Jonson, que também é uma obra escrita pelo Ben Jonson num período de pandemia. O próprio Shakespeare escreveu uma de suas grandes tragédias durante o período de pandemia. Então, assim, se a gente tivesse um pouquinho... Eu acho um pouco, o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes a gente, ao desvalorizar os clássicos, ou ao desvalorizar uma dramaturgia, um escritor moderno, falar, não, mas esse cara está superado, ele não fala exatamente o que eu quero dizer, né, ou sobre o que está se passando agora, não é verdade. Né? Um pouco, né? Talvez você que não esteja conseguindo ler, né, tá aberto para perceber todos esses aspectos que já estão contidos ali naquela história. Naquela obra.